E hoje então nós do canal Flórida Brasil viemos cumprir uma missão que nós não desejamos para absolutamente ninguém cumprir. Eu sou o Marcelo Silva. E eu sou a Tati. E eu sou o Marcelinho. E você é o nosso convidado para nos ajudar a cumprir esta missão. Vamos lá? E o que nós fizemos hoje então foi dar um pulinho aqui em Celebration para prestar uma singela homenagem ao apresentador Silvio Santos que nos deixou neste final de semana. Para isso então, a Tati adquiriu esta bromélia muito bonita. Nós adicionamos um cartãozinho em nome do canal Flórida Brasil e a Tati vai contar um pouco da experiência dela com o Silvio Santos pra gente. Uma pessoa muito especial para todos nós. Como para vocês e para todo mundo, é claro que o Silvio Santos ressignifica o domingo, aquele dia que a gente passa com a família, na mesa, ouvindo qual é a música. Essas são as memórias que ele traz para mim e, obviamente, para todos aqueles que apreciam e se divertem com o programa de auditório, com tudo aquilo de positivo que ele trouxe para todos nós. Aquela coisa da família. Como vocês podem ver, algumas pessoas vieram aqui ao mesmo tempo prestar a sua última homenagem ao fantástico apresentador Silvio Santos, que viveu por muito tempo nessa casa aqui, em Celebration, Flórida. Não tem muito mais a se dizer sobre a importância do Silvio Santos para a cultura no Brasil. Não só como apresentador, mas como empresário e como exemplo de ética, exemplo de profissionalismo. Do meu lado, o que eu posso contar a vocês é uma história bem divertida. Lá pelo final dos anos 80, eu trabalhava com uma companhia no Brasil que prestava alguns serviços e vendia alguns produtos para outras companhias. E foi feita uma venda muito grande para o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, e algum desses equipamentos foi parar na casa do Silvio Santos. E nós recebemos então uma requisição porque algum desses equipamentos não estava funcionando na casa dele. Então foi requisitado que se fosse até a casa dele para resolver o problema. Eu fui chamado na sala do meu chefe, do diretor inclusive da empresa. Ele falou: olha, eu estou mandando você lá porque eu sei que você vai resolver. Pode ficar tranquilo que não é problema com o equipamento, é problema de operação. Ele não sabe utilizar alguns desses equipamentos. Então você vai até lá, dá instrução para ele e está resolvido o problema. Então eu nem tinha carro na época, eu peguei o carro da minha mãe, aí fui até lá, na casa do Silvio Santos. Não tinha muro, não tinha cerca, não tinha absolutamente nada, mas é claro que a última pessoa que eu esperava encontrar lá era ele. Eu imaginava que alguém, um funcionário da casa, alguém que trabalha lá, iria abrir a porta para mim e eu iria lá simplesmente demonstrar como funciona o equipamento. E o que aconteceu foi exatamente o contrário do que eu imaginava. Eu cheguei, toquei a campainha e quem abriu a porta era ele mesmo. O acesso da rua à casa era muito simples, não tinha nenhum muro, não tinha nada. E quem abre a porta do Silvio Santos, claro que eu tremi na hora, eu não sabia o que falar. E eu entrei lá na sala onde tinha o equipamento e quando eu fui testar o equipamento, eu me dei conta de que de fato o equipamento tinha um problema. Então aí ficamos batendo papo a respeito do funcionamento daquilo e é claro, ele sabia como utilizar e nós não sabíamos que o equipamento tinha um problema. E aí então o Silvio, ele falou: olha, o que vai ser feito? Eu falei: olha, amanhã eu vou mandar alguém para retirar o equipamento e nós vamos nos assegurar que o mais rápido possível esse equipamento vai estar de volta aqui funcionando. Muito bem. Aí eu falei assim: o senhor me desculpa por não ter oferecido uma solução. Ele me deu um tapa nas costas, assim, mas ele tinha uma mão grossa. Aliás, quero dizer a vocês, a mão do Silvio Santos era a coisa mais suave que existe, mas aquela pele fininha, sabe, bem cuidada.
E ele deu um tapa na minha costas e falou assim: meu amigo, o que não tem solução, solucionado está. Lembre-se sempre disso. O que não tem solução, solucionado está. E então, no dia seguinte, nós mandamos uma equipe lá para retirar o equipamento. Foi retirado. E é claro que a gente ficou super atento à manutenção do equipamento. Foi feita. O equipamento já estava pronto no final do dia. No segundo dia, então, a gente mandou entregar o equipamento lá na casa do Silvio Santos. Então, o time de entrega foi levar o equipamento lá, instalar o equipamento, que foi super legal, né? Já colocaram, puseram tudo para funcionar direitinho. E então teria que ir alguém até lá para dar instruções ao Silvio Santos de como fazer aquele equipamento funcionar, né? Então, claro, mais uma vez eu fui incumbido desta missão de ir até lá e dar instrução ao Silvio Santos de como ligar aquele equipamento e fazer ele funcionar. Muito bem. O mais engraçado foi que eu chego lá e dessa vez eu falei, olha, é óbvio que ele não vai estar aqui. E o Silvio Santos estava na casa e ele me recebeu de novo, exatamente da mesma maneira. Super simpático, dessa vez bem mais brincalhão, porque o equipamento já estava lá e consertado e funcionando, e ele obviamente sabia disso. E a parte mais interessante, a parte mais curiosa foi que nós acabamos de testar e nos assegurar que estava funcionando direitinho. E o que ele fez? Então ele viu que eu fui me despedir e ele foi me levar lá fora. Imagina, o Silvio Santos foi me levar fora até a rua, na casa dele. E ele viu que eu estava com o carro da minha mãe, porque eu já tinha, desde aquele outro dia, eu tinha ficado já com o carro dela para poder voltar para casa, né? E aí então e é um carro interessante, minha mãe tinha um MP Laffer, não sei se vocês lembram desse carro, era feito num chassi de um Fusca, na verdade, mas era um carro muito bem cuidadinho e tudo. E ele viu o carro, aí eu só vi o Silvio Santos vindo, mas esse carro, mas que fantástico, que espetacular. O Silvio Santos elogiando aquele carrinho velho. Foi muito engraçado realmente o meu contato, o tempo que eu passei com ele realmente foi bem divertido. Aprendi bastante sobre a simplicidade dele, a maneira dele de se comunicar é bárbara. E aí o que aconteceu foi que algumas semanas depois disso, eu estava saindo do escritório, passando na Faria Lima, com o carrinho da minha mãe, e eu parei no sinal, e daqui a pouco eu vi um pam-pam, e eu, o que é isso, né? Quem que tá buzinando? Alguém gostou do carro, né? Quando eu olhei pro lado era ele, dando tchau lá, porque ele deve ter gostado do carro ou me reconhecido, acho que ele deve ter gostado do carro. É isso aí, essa então foi a minha história com o Silvio Santos, o grande apresentador, o símbolo da ética, da moral, do profissionalismo e de todas as coisas boas que o Brasil tem para oferecer. E bem aqui em frente à casa do Silvio Santos, então nós conhecemos o José Ronaldo e a Neidmar. E a Neidmar tem uma história muito legal para contar para vocês, porque um dia ela foi no auditório do Silvio Santos. Foi uma experiência incrível. Eu nunca imaginava de estar lá no programa dele, né? Participar de uma gravação. Aí eu, inclusive, lá no meio da plateia, assim, ele me chamou, assim, né, pra mim ir lá na frente. E foi quando você tirou essa foto? Foi. Aí ele falou comigo e falou que... ele me perguntou assim, ô Neidmar, o que é que você gostaria de mudar no seu corpo se você pudesse? Aí, assim, ele foi puxando assunto, né? Aí ele foi falando assim, as pernas, o busto, e, na feição, assim. Aí eu fui e falei para ele assim, que se eu pudesse, eu mudaria a minha barriga, né? Que eu tinha um pouco de barriga, assim, né? Era bem gordinha. Aí eu falei assim com ele. Aí ele foi e falou assim, muito bem, parabéns. Aí ele foi e me deu R$50. Uau, que legal! Aí eu tenho esses R$50 guardados lá em casa até hoje e vou guardar para sempre agora. Que história bacana. E estar na presença dele realmente foi uma coisa bem especial, então. Foi. Que legal. Muito especial, eu nunca vou esquecer. Uma coisa bem legal é que a Neidiane e o Zé Ronaldo moram em Massachusetts, lá muito próximo de Boston, deve ser em Everett, é isso? Não, a gente mora em Worcester. E conta pra gente qual é a sua experiência com o Silvio Santos, quando você assistia mais jovem, você... Assim, é uma experiência, uma pessoa assim, muito querida, né? Cresci, assisti muito e vi, assim, aprendi, porque é uma pessoa muito simples, né? Pelo que ele foi, que deixou em memória pra gente. E que Deus atém, né? Que Deus atém a alma dele e que a gente possa cada pessoa possa
orar pela alma dele e levar um pouquinho do que ele fez para a nossa comunidade, para o nosso Brasil, né? Uma pessoa que começou assim de camelô e chegou onde ele chegou. Então, uma experiência de vida que todos nós podemos superar os nossos sonhos, né? Então, é uma pessoa que passou muita coisa importante para a gente. Então ele é um exemplo a ser seguido no Brasil. Isso. Muita gente tem que usar esse exemplo, é isso? E eu te dou isso de exemplo. Eu vim do Brasil para cá, batalhei, consegui realizar muitas coisas boas. Então a gente sai do Brasil, claro que o nosso país é o Brasil, mas com o objetivo de vencer. Então então ele é uma pessoa que vi muitas coisas que ele adquiriu na vida, né? Então eu tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Brasil no SBT. A gente tem uma amiga em comum, Cláudia Carmo, e ela trabalhava muito no SBT. Então a gente, sempre que ela vinha para os Estados Unidos, ela ficava na nossa casa. Então a gente tem um carinho por ela e sempre ela, quando ia ao Brasil, não, vou levar vocês no SBT. Legal. Para conhecer, mesmo que não participasse de algum só para ir lá visitar. Lá pela visita. Então é Legal. algo assim, muito bom. E agradeço pela oportunidade de estar no seu YouTube. Qual que é o YouTube, né? É canal Flórida Brasil. Ok, canal Flórida Brasil. Isso. Um abraço, José Ronaldo, favorito despachante. vou deixar meu comercial depois você mandar. Por favor, não. Obrigado, viu, Zé Ronaldo? Obrigado mesmo. Um abraço. E nós vamos então encerrando por aqui mais este episódio do canal Flórida Brasil, onde nós tivemos a triste missão de vir até aqui, a residência do apresentador Silvio Santos, para prestar uma singela homenagem a ele e à família. Que Deus abençoe a todas elas, elas tenham agora um momento de descanso e reflexão voltadas a Deus. Nos encontramos em um próximo episódio. Valeu!